tudo se transfere para a dinâmica do casal? Às vezes com mais dificuldades, porque se numa empresa é suposto, é saudável que existam líderes, em casa as coisas podem ser um bocadinho mais difíceis, porque há bocadinho falávamos da dificuldade em ser-se controlado e, portanto, a ideia de uma sanção pode não fazer muito sentido. E depois há uma outra dificuldade que diz respeito às consequências da procrastinação, que não envolvendo, no caso do Ricardo, a empresa, envolverão também aqui todo o sistema, ou seja, toda a família, e, portanto, as coisas podem complicar-se ainda mais. Se o cônjuge procrastinador, por exemplo, de um modo sistemático adia a realização de tarefas tão importantes quanto pagar-se as contas mensais, as consequências não são só para o próprio, ainda que haja multas, etc. Também existe, por exemplo, o corte, e se a água ou a luz for cortada, não é só aquela pessoa que é prejudicada, é toda a família, sem contar naturalmente com as divergências, com os conflitos que daí podem resultar. E, portanto, pode ser um pouco mais difícil gerir tudo isto. Portanto, eu há bocadinho falava na importância do reforço positivo, porque será muito provavelmente uma das estratégias, mas depois existe uma outra, e de que o Ricardo já falou, que é a importância precisamente de se delegar. Ora bem, um casal também pode negociar a necessidade de ter mesmo de delegar algumas tarefas em terceiros, ou seja, quando o marido, de uma forma insistente, adia, por exemplo, a reparação de um objeto qualquer lá de casa, pode estar a fazê-lo com a melhor das intenções, ou seja, porque deseja de facto reparar, sei lá, a máquina de lavar, ou mesmo qualquer coisa relacionada com carpintaria, por exemplo. Está à espera de ter aquela ferramenta que vai mesmo permitir que aquilo fique mesmo bem feito. E às feito. vezes até dá início à tarefa, mas depois não a termina, porque os procrastinadores não têm só dificuldade em dar início. Às vezes até dão início, cheios de vontade, mas depois algures, a meio do percurso, perdem-se. E, portanto, a mulher ou o marido pode chegar à conclusão de que mais vale contratar-se alguém de fora para, portanto, que aquela tarefa seja concretizada. Agora, também é importante que este recurso não seja utilizado como uma espécie de vingança ou como alguma forma de manipulação. Portanto, as coisas devem ser negociadas de uma forma clara. Deve identificar-se uma necessidade e estudar as alternativas para fazer face a essa necessidade. Porque se uma mulher contratar um carpinteiro ou qualquer outro técnico para, no fundo, realizar aquela tarefa, só para ter a oportunidade de mais tarde ou mais cedo atirar à cara do marido, muito provavelmente estarão metidos num turbilhão de problemas ainda maior, complicado. Não é? O que me parece é que é preciso aprender então a gerir estas coisas de uma maneira desapaixonada, se quisermos, enfim, com um mínimo de emoções possível para tentarmos não sobrecarregar a pessoa, o que é complicado porque estamos num contexto emocional, não é? Eu não diria de uma forma desapaixonada. Ou pelo menos assim, muito estratégica e muito organizada, sim, não é? Importará que os membros do casal não atuem de uma forma impulsiva e, portanto, explosiva, que é aquilo que muito frequentemente acontece, e é importante dizer, mais frequentemente são as mulheres que adotam o tal comportamento hipercrítico, porque mais frequentemente também são as mulheres que estão de algum modo habituadas a concretizar uma série de tarefas em simultâneo. Quando falamos em procrastinação no seio da família, falamos invariavelmente da realização de tarefas domésticas a que, quer se queira, quer não, as mulheres estão mais habituadas. Sim. E, portanto, muitas vezes esse hipercriticismo resulta de uma suposta falta de cooperação do marido, mas também da falta de hábito. E os hábitos não se mudam da noite para o dia e, portanto, a tolerância é fundamental. Há uma grande tendência que é, se tu não fazes, faço eu. Exatamente. Isso é bom ou é mau? Isso é péssimo, porque nos dá uma falsa sensação de controlo, porque temos, na verdade, mais um motivo para nos queixarmos. Eu às vezes digo na brincadeira, até em contexto de terapia, que há pessoas que nasceram para se queixar, mas a verdade é que o queixume é quase sempre inútil. Portanto, importa que nos queixemos, mas que também demos oportunidade ao outro para implementar mudanças, nem que seja de um modo gradual, porque ninguém nasce procrastinador. Portanto, a procrastinação é um hábito que se enraiza ao longo do tempo e, portanto, as mudanças também não surgirão da noite para o dia. É importante que o próprio seja tolerante com o seu comportamento, mas que quem está à volta, nomeadamente o cônjuge, também tenha alguma dose de tolerância, ou uma boa dose de tolerância. Pois é. Faz sentido, quando as coisas assumem proporções mais graves, procurar ajuda profissional?
faz todo o sentido. Sempre que nós sentimos que não somos capazes, que os recursos de que dispomos não nos permitem fazer face a um problema, importa que tenhamos a capacidade para pedir ajuda. Mas isso não é específico da psicologia, é generalizável a todas as áreas da nossa vida. Quando nós pedimos ajuda, nós não estamos a demonstrar qualquer tipo de fraqueza. Pelo contrário, estamos a demonstrar competências importantes. E uma competência importante é a capacidade de reconhecermos que há um problema a resolver e que a utilização de recursos externos nos pode permitir mais facilmente dar resposta a esse problema.